Seguindo aí com os nossos vídeos, a gente vai agora estudar operações com conjuntos. A gente já estudou os conjuntos e agora a gente vai estudar as operações que a gente pode fazer com os conjuntos. Para começar, um exemplo aí que o nosso livro traz. Em um grupo de 50 pessoas de um renomado curso de línguas, 25 falam inglês, 30 falam espanhol, 15 falam inglês e espanhol e 10 não falam inglês nem espanhol. Com base nessas informações, podemos fazer algumas perguntas. Essas aí, ó. Quantas pessoas desse grupo falam inglês ou espanhol? Quantas pessoas desse grupo falam inglês e espanhol? Quantas pessoas desse grupo falam apenas inglês? Quantas pessoas desse grupo não falam inglês nem espanhol? Vocês percebem que algumas expressões, algumas palavras estão... Palavras e expressões, né? Estão destacadas aí no texto. Por quê? Porque são elas que vão... são essas expressões, essas palavras que vão determinar o que a gente precisa fazer para responder esses questionamentos. O livro continua ali, ó. Esses questionamentos são facilmente respondidos após uma simples operação entre conjuntos. Em sala de aula, lembra que no começo do nosso estudo, o livro trazia uma pergunta e eu passei para vocês essa pergunta, pedi que vocês anotassem dos 3 esportes, de futebol, vôlei e natação, qual esporte ou quais esportes vocês mais gostavam, né? Futebol, voleibol e natação. Podia responder um desses aí, 2 desses e 3 desses ou nenhum. Então, a dinâmica da resposta que vocês anotaram lá no começo do ano serve para vocês entenderem. Porque a gente pensa assim, poxa, eram só 50 pessoas. Como é que 25 falam inglês e 30 falam espanhol? Como assim, né? A gente fica pensando, se são só 50, como é que 25 pessoas falam inglês, 30 falam espanhol, 15 falam inglês e espanhol, e 10 não falam inglês nem espanhol? É curioso, né? No mínimo, curioso como a gente vai responder isso aí. Eu vou falar das operações. São 3 operações e mais um conceito, 4 operações, na verdade. E depois eu volto para essa questão aí para a gente resolver. Beleza? Então vamos começar falando da união de conjuntos. União, senhoras e senhores, vocês vão lembrar disso aqui, ó, de reunião. Reunião. Dados 2 conjuntos, A e B, define-se A união B, este é o símbolo de união, este Uzinho estilizado. E a gente define como A união B o seguinte, quem serão os elementos deste conjunto? Isso aqui vai passar a ser um novo conjunto, tá? A gente tem o conjunto A, tem o conjunto B. Quando mandar fazer a união, esse vai ser um terceiro conjunto formado da união desses dois. Quem serão os elementos? Os elementos x, tal que o x pertence a A, ou o x pertence a B. Ou seja, para que um elemento x faça parte da união, x deve ser elemento de A ou de B. Tá? Olha o exemplo. Dados os conjuntos A, ABCD, e B, CDEF. Quando tu for fazer a união, todos esses têm que ir para lá, para a união dos conjuntos. ABCD, está aqui, ó, o A, o B, o C e o D. E os do B também têm que ir para a união, os elementos do B. Os elementos de A e os do B vão para a união. Os do A já estão ali, ABCD, e os do B vão ir agora. O C tem que estar lá, já foi. O D tem que estar lá, já foi. O E tem que ir para lá, está aqui. E o F tem que ir para lá, está aqui. Entenderam? Representando no diagrama de Venn,
Olha o A, B, C, D, está aqui o conjunto A. O conjunto B, C, D, E, F, está aqui. E a união, eu vou tentar pintar aqui a união. Ó. É como se fosse este conjuntão todo aqui. Ó. A união B. Tá? Olha o que ele disse aqui, observação. Se A união B é igual a A, então o B está contido em A. Na verdade, está escrito A união B é igual a A, se e somente se o B está contido em A. Deixa eu dar o exemplo para vocês. B e A. Tá? Se a gente fizer essa união, qual é que vai ser a resposta? Vai ser o conjunto A, né? Digamos que eu tenho aqui, ó, o conjunto A sendo AB. O conjunto A é ABC, tá? A, B, C, correto? O conjunto B é o Czinho ali. Isso aqui é uma chave. Quando eu for fazer A união B, o que vai dar? Vai dar A, B e C. A, B, C. Que é o quê? Justamente o conjunto A. Então, A união B é igual a A, C e somente C, B está contido em A. Esse C aqui, ó, a gente pode ignorar. Porque este símbolo aqui, ó, ele tem esse significado. Quando ele aparece, já está dizendo assim, isso acontece, C e somente C, isso aqui acontece. Então, se isso acontece, isso é verdade. E se isso acontecer, se o B está contido em A, então a união B é igual a A. Na verdade, essa observação é uma consequência da definição, né? Da definição de união de conjuntos. Tá? União é um conceito tranquilo. Só não podemos esquecer de alguns detalhes que a gente viu lá no começo, né? Principalmente no lance da igualdade de conjuntos, que a repetição de elementos ela é inútil, né? Então, por isso que aqui, ó, na união apareceu A, B, C, D, E, F. Eu não preciso repetir o C e o D aqui, ó, que estão nos dois. Estão no A e estão no B. Eles vão aparecer só uma vez aqui na resposta. Tá? Essa, senhoras e senhores, é a união de conjuntos. Essa é a união de conjuntos. No próximo vídeo, a gente fala da próxima operação entre os conjuntos.